No primeiro documentário, você vai ver a trajetória do líder da Revolução Russa de 1917, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin. Suas ideias baseadas no pensamento de Karl Marx transformaram o mundo alimentando sonhos e utopias e criaram um mito revolucionário à sua volta. Mas a imagem, até hoje cultuada e irretocável de Lenin, começa a ser questionada com a abertura de arquivos secretos da ex-União Soviética. O desconhecido Lenin é um retrato das utopias, ambições e atrocidades do maior e mais importante líder comunista de todos os tempos. De agosto de 1918. Telegrama para os líderes do Partido Bolchevista na região de Penza. Camaradas, a revolta dos camponeses em suas 5 áreas deve ser reprimida. Não tenham piedade. Deixo a vocês o dever de garantir que a população de centenas de quilômetros testemunhe, estremeça, entenda e espalhe esta mensagem. Os bolchevistas matam e continuarão matando todos os kulaks sanguinários. Telegrafem avisando que esta mensagem foi recebida e as ordens nela contidas executadas. Atenciosamente, Lenin. PS. Encontrem mais gente impiedosa. O autor desse terrível telegrama é uma figura-chave na história do mundo, Lenin. Em seu nome, milhões de pessoas mudaram o mundo e milhões morreram. O acesso aos arquivos e testemunhos de sobreviventes que concordaram em conversar conosco nos permitiram formar um retrato do pai da Revolução Russa. Um retrato que vira o mito de cabeça para baixo. Expor Lenin é revelar o século, suas ambições, utopias, ilusões e barbaridades em nome da ideologia. Começou em Simbirsk, uma pequena cidade provinciana no centro da Rússia, às margens do Volga e a 700 quilômetros de Moscou. Esta era a terra natal de Vladimir Ilyich Ulyanov, o futuro Lenin, nascido em 20 de abril de 1870. Eles eram uma família unida e bem de vida, com 6 filhos. Muito longe da imagem de proletariado encontrada nas biografias oficiais. Lenin tinha ancestrais russos, mas o que fora escondido até agora é o fato de que ele também tinha sangue mongol, alemão, judeu e sueco. Encontramos nada menos do que 7 diferentes casas da família Ulyanov em Simbirsk, já que eles se mudavam a cada novo filho. Passavam o verão em sua casa de campo, em Kokoshkino, uma região reservada para casas de férias de dignitários da província. Eles passavam o tempo caminhando ou lendo juntos. O pai, Ilya Nikolaevich, era um importante funcionário público, finalmente nomeado para o serviço que parecia ter uma boa situação. Это был довольно высокий ранг, то есть это директор народных училищ, это высокая должность, это должность, которая позволяла Илью Николаевичу общаться с самыми высшими кругами симбирского общества. Уровень удобств должен был соответствовать, потому что здесь постоянно бывали люди, к Илье Николаевичу очень часто приходили инспектора народных училищ, бывали и ученики. По воспоминаниям мы знаем, что здесь бывали и разного рода священники, приходившие к Илье Николаевичу, поскольку ведь в то время вот круг общения его был очень широк, сообразно его должности, его обязанностям и инспекторским, и директорским. И ему приходилось общаться с очень разнообразным кругом людей. Nada na vida de Vladimir Ulyanov dava uma pista do que ele iria se tornar.
Ele era um estudante bem educado e brilhante. Sua família era bastante respeitada e, apesar de documentos oficiais relatarem a existência de uma atividade revolucionária em Simbirsk, ela não existia. Olga Ulyanova é sobrinha de Lenin. Ela é filha de Dmitry, seu irmão mais novo, e é a única parente viva de Lenin. А здесь это фотография 1922 года. Это год моего рождения. Вот здесь моя мама, Александра Федоровна. Я у нее на руках в одеяле. Владимир Ильич и Виктор Ульянов. Дети воспитывались на книгах, на научных, на политических книгах воспитывались. Но сам Илья Николаевич, он же не проповедовал там политику и какое-то neповиновение, понимаете ли? Quando Vladimir tinha 16 anos, seu pai morreu. No ano seguinte, 1887, um raio caiu em sua vida. Seu irmão mais velho, Alexander, foi preso em São Petersburgo por planejar uma tentativa de assassinato contra o czar. Alexander foi condenado à morte no dia 8 de maio de 1887. Foi enforcado juntamente com 5 conspiradores na sinistra fortaleza de Schlisselburg, às margens do rio Neva, perto de São Petersburgo. Я думаю, что казнь Александра Ульянова резко повлияла на Владимира Ильича. На мой взгляд, Валентинов прав, когда говорит, не было бы дела Александра Ульянова, мир не узнал бы Ленина. Ultrajado pela morte do irmão, Vladimir se tornou um revolucionário. Ele foi preso, encarcerado e exilado por 2 anos em Shoshenskoye, na Sibéria. Foi lá que se casou com Krupskaya, uma socialista militante. Vladimir Ulyanov deixou sua terra natal, de onde ficaria afastado pelos próximos 17 anos. Ele adotou o nome Lenin e primeiro se estabeleceu em Genebra, na Suíça, onde a grande maioria dos revolucionários russos estava exilada. Ele passava seu tempo militando para o Partido Social Democrata Russo. Foi nessa época que ele formulou sua doutrina, rejeição à democracia e ditadura do proletariado, com seu partido como vanguarda da revolução. Ele publicou suas intenções e falou em conferências e seminários sem a menor interferência das autoridades. Sua ficha policial foi mantida em Berna. Ele aparece como um pacato imigrante que respeita as leis do país que o hospeda. Na verdade, sua pasta é fina. Sur Lénine même, non, il n'y en a pas beaucoup, parce que, bon, au fond, à l'époque, il n'est quand même pas hyper connu, et c'est une chose qui nous a toujours frappé, c'est que le ministère public fédéral n'a pas surveillé de façon très intense les bolcheviks en Suisse. C'est intéressant de le constater. Lénine, d'après ce que j'ai pu entendre de ceux qui l'ont connu, était réellement un homme persuadé de ce qu'il disait et de la possibilité de changer son pays, le régime de son pays. Et en cela, il effrayait souvent ses camarades suisses, qui ne pensaient pas, qui n'avaient pas, disons, sa foi fanatique dans l'avenir d'une révolution, la possibilité d'une révolution en Russie et en Allemagne. Donc autoritaire, voulant imposer ses vues, certainement. Seus artigos e panfletos impressos na Suíça não falavam em revolução democrática. E isso se tornou claro com o passar do tempo. Ele se opunha à maioria dos democratas sociais russos e, em particular, aos menchevistas, liderados por Martov. A sobrinha de Martov, Tamara Popova, se lembra. Марков был всегда очень принципиален, и он всегда говорил, что Ленин немножко лукавит.
Ну, Ленин всегда старался держаться на высоте. Он предлагал, чтобы партия была демократ. Он же был настоящий социал-демократ. Демократ по-настоящему. То есть он считал, что люди должны иметь свое мнение, каждый. И каждый имеет право выступить и сказать свое мнение. А Ленин считал, что если ЦК решит, то все. Все обязаны подчиняться. Mas a situação estava evoluindo na Rússia e uma revolução popular espontânea eclodiu em 1905, quando marinheiros rebeldes hastearam a bandeira vermelha no navio de guerra Potemkin. O nobre exilado Lenin era cético quanto à revolução à medida que ela se aproximava e esperou até o outono para voltar ao seu país. Em janeiro de 1906, o czar finalmente sufocou a revolução com uma repressão sangrenta. A violência da reação e a dor da derrota foram tão fortes que até as mais firmes crenças dos revolucionários ficaram abaladas. Esse foi o impulso para a atacada de gênio de Lenin. A revolução não podia ser feita pelo povo, era um trabalho para profissionais. Ele voltou imediatamente para a Europa para abrir uma escola de revolucionários em Longjumeau, nos subúrbios de Paris, na França. Suas premissas não tinham mudado. Lénine, il y avait une école dans le fond, là-bas. Oui. C'était un atelier de serrurerie, et c'est encore un atelier de serrurerie. Oui. Ça, c'est tout à fait drôle. Oui. Et ils avaient prévu, en cas de répression de la police, une issue au fond, là-bas, de l'atelier. Oui. Deux issues. Dans tous ces logements, c'était comme ça. Et c'est bien aussi. Ah bah oui, attention, il y a une marche encore là. Auguste Gillot costumava brincar neste quintal naqueles anos. Ele conhecia o dono do local que alugava a casa para Lenin. Pour faire venir, à l'époque, de Russie, des hommes de la ville ou de la campagne, loin même, loin de Moscou ou de Leningrad, à l'époque c'était Saint-Pétersbourg d'ailleurs, les faire venir ici, c'est toute une histoire, hein. Quand on suit les militants qui sont venus à l'école ici, plusieurs sont devenus des membres du premier gouvernement de Lénine. Hein. En 17, c'est quand même formidable. Hein. Ils ont été formés ici. O atual proprietário do local é bisneto do locador de Lenin. Seu nome é Léon Duchamp. C'est ce qu'il m'a dit, mon père m'a pas dit que c'était les grandes personnes, les petites personnes, c'est bon. Il m'a dit qu'il faisait l'école ici. Mais hop, il repartait aussi sec, et puis... Mais voyant que mon grand-père, c'est juste bonjour, bonsoir, terminé. C'est là qu'il faisait l'école. Alors l'école de quoi? J'en sais rien. Peut-être la révolution, je sais pas. Mas grand-père n'est pas rentré dans les détails. Era uma escola da revolução. As aulas eram de marxismo, métodos de propaganda e regras da atividade clandestina. Foi a primeira escola do gênero na história do mundo, ensinando a luta revolucionária em um contexto metodológico e profissional. Supposé. C'était malin tout ça, c'est vrai quoi. On réfléchissait comme... Ah oui, ils étaient tous là au premier. Dans des chambres à plusieurs, quoi. Dentre os 14 estudantes estavam os futuros líderes da Revolução. Após 2 meses de curso, eles voltaram para a Rússia para lançar o fomento da discórdia. Lenin os seguiu, mas como era exilado, foi obrigado a se estabelecer na Cracóvia, na Polônia austríaca, perto da fronteira russa. Este foi um importante ponto de virada na vida política e privada de Lenin. Na verdade, ele se apaixonou. Na Polônia, ele alugou uma casa nas Tatras e fez longas caminhadas pelas montanhas com sua mulher Krupskaya e Inês Armand, uma militante bolchevista. A amizade que ele tinha pela jovem gradualmente se tornou amor. O caso de Lenin com Inês Armand permaneceu secreto por mais de 80 anos. Filmamos 2 documentos dos arquivos do partido que provam sua ligação. Primeiro, uma carta escrita em Paris. É difícil para mim suportar a dor da nossa separação, meu querido. Eu ainda não tinha me apaixonado em Paris. Se eu apenas pudesse vê-lo, apenas vê-lo, nem preciso beijá-lo. Em seu
seu diário no fim de sua vida, ela escreveu: "Só me restam sentimentos por meus filhos e por Vladimir Ilyich". И Крупская была свидетелем этого, да. Любовь втроем, будем говорить так. Они любили друг друга. Теперь об этом уже все хорошо и прекрасно знают. Вопрос стал даже о разводе между Лениным и Крупской. Крупская предлагала Ленину развод. Это уже было после Октябрьской революции. Но Ленин от развода отказался. Em agosto de 1914, a Europa explodia com o início da Primeira Guerra Mundial. No dia 7 de agosto, Lenin foi preso na Polônia, acusado de espionagem para os russos. Depois do intervalo, você vai ver a eclosão da Revolução Russa, a renúncia do czar e a chegada do líder menchevista Kerensky ao governo. Você vai ver também a volta de Lenin à Rússia, onde foi recebido como herói por milhares de trabalhadores e soldados. Era o começo da Guerra Civil que levaria Lenin ao poder e mudaria a história desse século. Não perca, nós voltamos em instantes. Entre 1914 e 1916, os russos sofreram uma derrota após a outra. Mas na Rússia, assim como na França e na Alemanha, os líderes revolucionários aceitaram a guerra por questões patrióticas. Apenas Lenin torcia para uma derrota da Rússia e achava que tal derrota, em uma Rússia enfraquecida, aumentaria suas chances de lançar a revolução. Mas ele tinha pouca fé nessa possibilidade real. Дело в том, что еще в январе 2017 года, выступая в Швейцарии, он говорил о том, что не видит ближайших возможностей для революции. Так прямо он не сформулировал, но сказал, что, может быть, мы, старые большевики, не доживем до революции. И когда она случилась, а он узнал об этом случайно практически, к нему пришел человек и сообщил о том, что по газетным сообщениям в России развивается революция, он был уязвлен. Уязвлен даже не тем, что он в этот момент оказался вне Петербурга, как оказался и в 1905 году вне Петербурга, а тем, что он, убежденный в том, что владеет инструментом для определения важнейших событий в мире, этот инструмент марксизм, оказался в этот момент неподготовленным. И думаю, что это было для него не в меньшей степени позором, чем другие какие-то ситуации, которые случались в его жизни. Lenin estava errado. Na Rússia, a privação e a miséria eram tantas que no dia 28 de fevereiro de 1917, o que ele considerava impossível aconteceu. Eclodiu a revolução. O povo se insurgiu em Petrogrado. O czar abdicou. Foi estabelecido um governo provisório. Mais uma vez, Lenin não tinha nada a ver com os acontecimentos, mas a maré da história estava para mudar. Com o maior sigilo, a Alemanha decidiu usar Lenin para seus propósitos. Когда Министерство иностранных дел Германии запросило генеральный штаб, а целесообразно ли это делать, те сказали, просто необходимо, потому что Ленин как раз тот человек, который будет вести свою линию, а она нам очень выгодна. Para os alemães, se a Rússia estivesse fraca, o inimigo estaria fraco. Para Lenin, se a Rússia estivesse fraca, ele poderia tomar o poder. Seus interesses eram mútuos. Tendo isso em mente e a pedido de Lenin, os alemães providenciaram para que ele e outros chefes bolchevistas voltassem à Rússia, de trem. Só havia um problema. Como o trem atravessaria a Alemanha sem tornar a aliança óbvia para todos? Lenin teve a ideia. Era simples fingir que as portas do vagão estavam lacradas. Die Sache ist lange umstritten gewesen. Ist er plombiert gewesen oder nicht? Sondern er ist lediglich geschlossen gewesen, die Türen waren verschlossen, damit die Reisenden nicht sich frei da in Deutschland
außerhalb des Wagens aufhalten konnten. Die Kommunisten haben selber dann Wert darauf gelegt, um die Qualität des neutralen Wagens zu betonen. Der Wagen sei plombiert gewesen, also mit einem extra Verschluss versehen gewesen. Das ist nicht der Fall gewesen. Klar geworden ist, hat es außerhalb der rund 30 Reiseteilnehmer nur den Schweizer Fritz Platten gewesen, der mitgefahren ist. Zudem 2 deutsche Offiziere, aber in einem anderen Abteil. Este documento é, no mínimo, surpreendente. É uma carta de Ludendorff, o chefe de Estado-Maior do Kaiser, para o chefe da inteligência militar alemã. Ludendorff o parabenizava pelo calibre de seu trabalho com Lenin, enfatizando que a principal realização da operação fora a volta de Lenin à Rússia. Ao chegar a Petrogrado, Lenin não podia acreditar em seus olhos. Milhares de trabalhadores e soldados o esperavam. Ele imediatamente previu a Revolução Socialista Mundial, na qual ele não acreditava poucas semanas antes. Он радовался не столько той встрече, которая была оказана ему на Финляндском вокзале, сколько тому, что его противники не сумели воспользоваться этим временем и выбить почву из-под его ног. Он не опоздал к обеду, да. Легальная партия, он боялся, что будет создана рабочая легальная партия, не была создана. Для возможности приехать в Россию ему была предоставлена. Он удивлялся глупости Временного правительства. Он удивлялся тому, что его не арестовали на пути, не арестовали по приезде туда. Он постоянно в этом знаменитом пломбированном вагоне спрашивал, а не арестуют ли нас? А не арестуют ли нас? Lenin não foi preso porque o país estava um tumulto. Kerensky, na liderança do governo provisório, era incapaz de conter a maré revolucionária. A liberdade de imprensa inaugurada pelo governo não tinha sentido para Lenin. Os bolchevistas imprimiram milhões de panfletos de propaganda. Eles lançaram 41 jornais. 420 mil edições do mais famoso deles, o Pravda, foram impressas em uma prensa de rotação moderna, com dinheiro do serviço secreto alemão. Es ist bekannt, dass die deutsche Regierung mehrere Millionen Mark im Gesamten zur Revolutionierung Russlands zur Verfügung gestellt hat. Zur Vorbereitung, um die revolutionäre Stimmung anzuheizen. Es gibt ganz eindeutige Belege, darüber besteht kein Zweifel. Ich kann Ihnen hier ein Dokument, eine Anweisung der deutschen Reichsregierung an das Reichsschatzamt existiert, wonach für Propaganda, ich zitiere, in Russland hier 5 Millionen Mark zur Verfügung gestellt werden. Das ist einer der Beweise. Es gibt verschiedene derartige Hinweise, die ganz klar belegen, dass diese Revolution mit deutschen Mitteln unterstützt worden ist. Os objetivos dos chefes de Estado-Maior alemães eram óbvios. Se os bolchevistas tomassem o poder e assinassem um acordo de paz bilateral com os alemães, a guerra só continuaria em um front, contra a França. O governo francês entendeu muito bem a estratégia e mandou o seu serviço secreto ir até o fundo das relações entre os bolchevistas e os alemães. Nossa investigação nos levou a alguns desses relatórios do serviço secreto francês. Nesta nota lemos: entre março e julho de 1917, observamos a entrada na Rússia de aproximadamente 37 milhões de rublos vindos de bancos suecos, noruegueses, dinamarqueses e finlandeses. Ela relaciona banco por banco.
Sob disfarce de atividades comerciais legítimas, o serviço secreto alemão fornecia fundos a contas bancárias abertas por bolchevistas em países neutros. Estes documentos foram endereçados a Albert Thomas, ministro do exército francês, que, por sua vez, o passou a Kerensky, chefe do governo russo. Kerensky imediatamente ordenou a prisão de Lenin por espionagem. Lenin entrou então para a clandestinidade, usando uma peruca e um bigode e adotando o nome de Ivanov. Fugindo para a Finlândia, ele e Zinoviev se esconderam em uma cabana em Razliv, uma cidade a apenas 3 quilômetros da fronteira. Mais tarde, eles foram ajudados por um camponês bolchevista que os escondeu em seu estábulo. Это было лето было очень жарко, и душный сарай, они практически не выходили из него. А так, конечно, они сквозь щели выглядывали и боялись каждого шороха. Чем они рисковали, Ленин и Зиновьев, если бы их здесь нашли в этом сарае? Их бы расстреляли на месте. Почему? Военное время, а они шпионы. Em outubro de 1917, eclodiu uma insurreição em Petrogrado. Lenin, que voltara correndo da Finlândia, decidiu que era hora de arriscar tudo. Ele ordenou a tomada de assalto do famoso Palácio de Inverno, onde o governo provisório estava instalado. Não existem imagens autênticas do acontecimento sobre o qual baseia-se toda a história soviética. Temos apenas vários filmes de propaganda rodados após o evento. O épico evento relatado por estes filmes não tem nada a ver com a realidade vivida por Mikhail Gurevich. La super a prise de palais d'hiver, où a siégé le gouvernement de Kerensky avec Antonov Ovseyenko. Je n'étais pas avec Antonov Ovseyenko, mais j'étais dans la foule qui a attaqué. Le moment le plus intéressant pour moi, c'était le bataillon de femmes, le bataillon féminin qui devait protéger le gouvernement de Kerensky. Les premiers moments, quand les premiers soldats soviétiques ont sauté dans la cour, ils sont enfuis, ils ont disparu. C'est tout. On n'a rencontré aucune résistance. On n'a aucune résistance, on a monté dans la salle où siégeait le gouvernement de Kerensky, et Antonov Ovseyenko a proposé de se rendre. O blefe de Lenin foi pago com dividendos. Os bolchevistas eram minoria nos campos e no movimento revolucionário, mas eles eram determinados e bem organizados. Graças a seus fiéis seguidores de Longjumeau e dos dias de exílio, Lenin se impôs como líder do primeiro governo de trabalhadores e camponeses. Mas, na verdade, foram os revolucionários profissionais que triunfaram. Só havia um trabalhador no primeiro governo proletário da história, Shliapnikov. E, acima de tudo, o povo devia ser conquistado. As prometidas eleições arrasaram com o partido. Dos 703 membros eleitos, os bolchevistas só ganharam 168 cadeiras, mas Lenin não se deixou abalar. Em 18 de janeiro de 1918, o dia em que a Assembleia Pós-Revolucionária assumiria suas cadeiras, ele ordenou o cerco ao Palácio Tauride. A democracia russa durou 24 horas. Na verdade, a influência bolchevista só se estendeu a Petrogrado e Moscou, e mesmo lá, as provisões eram pequenas e cada vez mais difíceis de obter. Lenin estava sozinho, ele não tinha controle sobre o resto da Rússia. No front, o exército desmoronava. Os soldados que não desertaram se confraternizavam com os alemães. Para manter sua base de poder, Lenin decidiu se render, ainda que a maioria de seus líderes de partido discordasse dele. Em Brest-Litovsk, as tratativas conduzidas por Trotsky avançaram rapidamente, graças às ordens de Lenin. Assine qualquer coisa a qualquer preço. O tratado foi assinado, com os russos aceitando cada uma das requisições dos alemães. A Rússia perdeu, então, 1/3 de sua população, 1/3 de sua área agrícola e 3/4 de seus recursos de minérios de ferro e carvão.
Lenin estava satisfeito, mas tivera que pagar um duro preço pela liberdade da qual precisava para dar o próximo passo. Combater os que resistiram à revolução, o que significava uma guerra civil. Foi a mais sangrenta guerra civil da história. Bolchevistas e o exército branco se aproximavam em 3 frontes, e os alemães entenderam que se Lenin caísse, isso significaria a guerra de novo. Assim, Lenin conseguiu a ajuda de que tanto precisava. Um telegrama de julho de 1918 do embaixador alemão em Moscou diz: a política de entendimento entre a Alemanha e a Rússia precisa de 3 milhões de marcos em ouro por mês. Caso a situação requeira, esta soma poderá ser bem maior. Com seu regime em perigo, Lenin lançou um novo slogan: a situação é extrema, devemos exercer um terror extremo. E foi isso que ele fez. Para impor este terror, ele precisaria de homens e suprimentos. Começou reunindo milhares de camponeses em seu novo exército vermelho, enquanto batalhões especiais varriam o país confiscando animais e colheitas, em especial de trigo e milho. Na maioria dos casos, os confiscos de animais e trigo do governo abrangiam toda a produção camponesa. O resultado inevitável foi que no final de 1920, de uma população de 150 milhões de russos, 30 milhões viviam em condições de escassez. 5 milhões de pessoas morreram de fome. Em algumas regiões, os camponeses acabaram comendo cadáveres de animais e foram registrados até casos de canibalismo. Deixando os camponeses russos morrerem de fome, Lenin atingia um duplo objetivo. Ele reprimia regiões inteiras onde encontrava opositores e colocava o único obstáculo real ao poder supremo aos seus pés, a Igreja Ortodoxa. Daqui a pouco, Lenin declara guerra à Igreja Ortodoxa russa e confisca todos os seus bens. Nas cidades, as greves são duramente reprimidas pelo governo bolchevista. A formação da Internacional Comunista alimenta ainda mais o sonho de Lenin de uma revolução mundial. Já já, depois do intervalo. Em uma longa carta endereçada ao seu Politburo, Lenin deixa clara sua posição. O desespero causado pela fome mudará a atitude pública. Esta é a única maneira. Concluo que é hora de desapropriar todos os bens da igreja e destruir o clero de uma maneira tão decisiva e impiedosa que sua lembrança viverá para sempre. Quanto mais gente da igreja aniquilarmos, melhor para nós. Assinado, Lenin. As ordens de Lenin foram cumpridas literalmente. Os bens da igreja foram desapropriados sob o pretexto de que seriam vendidos para comprar comida para o povo. Os membros do clero foram presos, encarcerados e executados com ou sem julgamento. O governo Lenin fuzilou o avô paterno e o materno do padre Dmitri. Несколько тысяч священников. Священников, диаконов? Да. Монахов? Да. В том числе, я видел, женщины были? Конечно. Женщины, церковные старосты, продавщицы свечей. Вообще, многие люди из народа, которые просто любили церковь, пели на церковных клиросах. И вот изъятие церковных ценностей происходило таким образом, чтобы спровоцировать у населения протест. Надо, законы были, потому что у них практически всегда с собой был определенный мандат. Они приходили и начинали эти акции. Народ на это реагировал всегда, били в колокол, и собирался народ защищать. Происходила стычка, после которого приезжали уже вооруженный отряд
который самых активных расстреливал. Valery Bronstein é sobrinho de Trotsky. Ele mora em Moscou e passou muitos anos tentando identificar as vítimas, muitas vezes anônimas, de Lenin. Ele reuniu arquivos de vários cemitérios de Moscou, em especial do de Donskoy, onde encontram-se numerosos túmulos comunitários. Esses arquivos são disponíveis para famílias que esperam encontrar seus ancestrais que desapareceram, aparentemente sem deixar vestígios. Цветков Александр, беспартийный, русский, расстрелян. Прошу извинения. Матвей Георгиевич, 1898 года рождения, сын царского полковника, расстрелян в 23 году. Вот здесь захоронены прахи множества людей, достаточно известных и неизвестных, всех вместе. Тут, конечно, преимущественно дворяне, бывшие офицеры, которых судили за все, что угодно, даже до шпионажа. Доходило в то время. Здесь и там захоронены и рабочие, расстрелянные рабочие, учащие, студенты e священники. Sim, trabalhadores, os queridinhos da Revolução. Este episódio foi cuidadosamente afastado dos registros históricos pelas autoridades soviéticas. O que não está nos registros históricos é que os salários escandalosos e a ditadura de mãos de ferro do Partido Comunista abriram os olhos dos trabalhadores e eles usaram a única arma de que dispunham para manifestar sua oposição ao regime, o poder de greve. Pragmático como sempre, Lenin não hesitou. Esquecendo a doutrina socialista que devia abraçar, ele usou seu exército para acabar com as greves e os direitos sindicais, rotulando todos os grevistas de desertores. No Pravda de 12 de fevereiro de 1920, ele escreveu: o melhor lugar para os grevistas, esses vermes, esses mosquitos da febre amarela, é o campo de concentração. E mais uma vez, Lenin se atém às suas palavras. Batidas matinais maciças e prisões de grevistas e inimigos da Revolução em potencial têm lugar por todo o país. Muitos eram fuzilados sem interrogatório, outros iam aumentar a população carcerária, que logo chegaria à saturação. E assim, Lenin inventou a gélida solução para remover centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, o campo de concentração. Arquivos do partido em Moscou, na seção reservada a Lenin, que abrange diversas salas fortificadas no subsolo, dentre 35 mil documentos escritos e assinados por Lenin, encontramos um decreto datado de março de 1919. O presente decreto legaliza os campos de concentração e autoriza os campos de trabalhos forçados, um por região. Foi assinado por Vladimir Ulyanov, entre parênteses, Lenin. E foi ratificado por Felix Dzerzhinsky, chefe da polícia política. Os primeiros campos ficavam localizados em monastérios desapropriados. Então, em 1921, o Politburo ordenou a construção de um campo para 20 mil pessoas no extremo norte, em Okhtar. Ele abrigaria camponeses, trabalhadores e marinheiros rebeldes. Como previra Lenin, o arado da Revolução mortificava a Rússia. Lenin só tinha mais um objetivo que ele perseguia desde os primeiros anos de exílio, a Revolução Mundial. Estes homens de diversas origens, se divertindo nos degraus do Kremlin, formaram a Internacional Comunista em julho de 1919. Eles eram a vanguarda de uma operação clandestina que mudaria o curso da história.
Lenin estabeleceu um objetivo final para esses homens. Todos revolucionários profissionais. Esta é a gravação oficial. Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения иго капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. A primeira condição para esta revolução mundial, os fins que justificam os meios, não devia ser divulgada. A Europa e a América eram hostis a Lenin e ele pretendia lhes mostrar somente a face que queria que vissem. Para a Conferência Internacional de Gênese de 1922, ele deu estas instruções a Molotov. No documento a ser apresentado aos estrangeiros, suprima qualquer menção à revolução violenta e inevitável ou à luta sangrenta. Página 2, linhas 2 e 3. Suprima completamente a passagem relacionada à nossa perspectiva histórica, em que está declarado que outras guerras mundiais são inevitáveis. Para satisfazer sua obsessão por uma revolução alemã, Lenin estava preparado para uma guerra mundial. A derrota de 1918 e a queda do imperador mergulharam a Alemanha na anarquia. O frio, a fome e a miséria levaram o povo a se revoltar em todo o país. O proletariado estava organizado, sendo o Partido Alemão o único partido comunista europeu a ter uma base sólida e estruturada. O Partido Comunista Alemão recebia ordens de Moscou. No verão de 1923, líderes bolchevistas decidiram que era hora de engatilhar a revolução na Alemanha. O objetivo? Instaurar uma república bolchevista, incluindo a Alemanha e a Rússia e unindo 200 milhões de proletários. Trotsky foi encarregado das operações. Seu primeiro passo era ordenar a infiltração da elite dos generais bolchevistas na Alemanha. А теперь хорошо известно, что нелегально в это время в Германии находилась и Стасова, и Тухачевский, и Путина для того, чтобы помочь немецким товарищам по борьбе в одержании пролетарской революции в Германии. Поднять восстание внутри страны. Да, то есть поддержать и помочь Гамбургскому восстанию. Тухачевский был уже в Германии в качестве под другой фамилией, и Путина также в качестве частного вроде бы лица. Совершенно другие фамилии. Trotsky planejava juntar as tropas na fronteira polonesa, caso as revoltas precisassem de reforços. Os bolchevistas também estocaram grandes quantidades de trigo destinadas a alimentar o povo alemão. Em 21 de outubro, os comunistas declararam uma greve geral, mas a sombra dos soviéticos uniu o exército alemão, a polícia e os social-democratas contra eles. E a greve foi um fracasso. No final das contas, os alemães queriam continuar alemães. Apenas Hamburgo seguiu as diretrizes. E após 30 horas de intensa luta, o exército conseguiu conter a insurreição. O segundo Outubro Vermelho foi um terrível fracasso. E à medida que ele ruía também o sonho de Lenin de se tornar um conquistador, cavalgando pela Europa com a bandeira vermelha içada em sua mão. Gorky, a 40 quilômetros de Moscou. Desde 1921, Lenin passava a maior parte do tempo em esplêndido isolamento nesta impressionante propriedade. Paralisado pela arteriosclerose no cérebro e com uma incontinência intermitente, o líder do primeiro Estado comunista soviético passava seus melhores dias indo e vindo do vilarejo. Ele até parava para conversar com os aldeões, os camponeses que ele nunca tinha conhecido ou compreendido.
Um dia, quando Cláudia Shulgina tinha 11 anos, Lenin visitou os pais dela. Дверь открылся, и Ленин, значит, вошел и стоит на пороге. И снял шапку. И сразу ему дали ход, и захлопнул в ладошки. Приветствует его. И, значит, он прошел к столу. Шапку снял, шапку он там снял, на пороге. Ну и дали слово ему. Стал говорить он. Вот это его электричество, когда стал гаснуть свет, попросили у него электричество, Владимир Ильича-то. Вот нам бы света, то керосину нет, плохо, значит, негде достать. Он согласился. Ну что ж, говорит, помогу. И, значит, в январе было. А потом тут зимой стало, что нам это бревна заводить, столбы для электричества, там проводов давать. А весной стали мужики сами ям копать, столбы ставить. И считалось нашей лампочкой Ильича. A Rússia ignorava o real estado de saúde de seu líder. Stalin escrupulosamente proibiu todas as visitas e isolou Lenin do resto do mundo. Só membros da família podiam vê-lo. As fotos de seu fim, até agora escondidas nos cofres dos arquivos, mostram o rosto de um homem que não pertencia mais a este mundo. A primeira figura revolucionária da nossa história morreu em 21 de janeiro de 1924. Um enterro suntuoso foi organizado pelas autoridades. Os líderes do partido, com Stalin à frente, chegaram a Gorky para acompanhar o corpo até Moscou com grande pompa e solenidade. Era o começo do mais difundido exemplo de adoração em massa que o mundo já conheceu. Lenin se tornava uma figura cultuada naquele momento, quando centenas de milhares de pessoas acompanhavam seus restos mortais no doloroso frio. Evgenia Schister, uma jovem militante comunista, estava na multidão. Значит, мы сразу прошли в зал. Пришли в зал и ахнули. Все люстры в траурном этом тюле черном. Оркестры играют. Или траурные, или Шопена. Но оркестр все время. Чередовались эти музыканты или как-то сплошные. И гора цветов. Там, наверное, было венков, ну, тысячи. Это все в центре. Ну уж мы такие были несчастные. И уже тут-то мы уже могли заплакать и все прочее. Прошли. O fervor marcou o nascimento de um mito que duraria 70 anos. Pela primeira vez na história, um homem foi embalsamado e apresentado às massas devotadas. Ao mesmo tempo, o Politburo escrupulosamente enterrava 6.000 manuscritos, cartas e telegramas nos mais profundos e isolados arquivos. Nada mais comprometia a imagem sagrada do humano, tolerante e querido Lenin, que havia falecido. Na verdade, hoje é provado que, no fim da vida, Lenin se questionou sobre o caminho que ele e a Rússia adotaram e sobre a possibilidade de triunfo do socialismo. Contudo, o que não ficou provado foi qualquer remorso pelas deportações, execuções e banimentos ordenados por ele e em seu nome. Em todos os arquivos, não há um único documento que leve os historiadores a considerar esta possibilidade. Я смотрела в архиве документы. Когда я смотрела документы моих родных, я кроме этого видела документы другие и все время видела одно и то же. Все его резолюции ленинские. Расстрелять, посадить, отправить в ссылку. То есть у него не было никакой доброты. Ни разу я не видела отпустить или там что-то еще. Ничего этого не было. Поэтому я думаю, что Сталин продолжал дело Ленина по-настоящему.
Он продолжал. O próximo documentário da semana, Líderes Polêmicos, vai mostrar um dos mais cruéis ditadores do século XX, que se manteve no poder durante 32 anos. Não perca, Mobutu, o Rei do Zaire.